Está começando a temporada mais acirrada do maior reality de gastronomia do mundo. Está começando o MasterChef A Revanche. Bem-vindo, morto de fome, arruma um lugar pra sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pra Ver ou Pra Comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, vamos em 3, 2, 1, corre pra cozinha! Oi, eu sou o Tosca e vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu sou o Vitor Bourguignon e não importa se você tá com o dedo cortado ou não, a gente vai cozinhar. E eu sou o Matheus Flandoli. Hoje é Pra Ver, MasterChef Brasil. É pra ver ou pra comer? Sim, mortos de fome, nosso desespero das terças à noite voltam a partir do dia 14 de julho. O maior reality de culinária do mundo chega à sua 7ª temporada e nesse episódio vamos falar dos segredos do que a TV não mostra e dos desafios que os participantes passam nesse programa que deixa a gente morrendo de fome e roendo as unhas. E para contar tudo o que acontece, trouxemos o vencedor do MasterChef A Revanche, Vitor Bourguignon. Então agora a gente vai revelar para todo mundo, para vocês que estão em casa, para vocês que estão aqui, o grande vencedor do MasterChef. MasterChef A Revanche, grande vencedor, Vitor. Vitor, muito obrigado por aceitar participar do nosso podcast e, por favor, para quem não te conhece, se apresenta aí para os desavisados. Bom, eu me chamo Vitor Bourguignon, né? Sou de Curitiba. Participei por duas ocasiões do MasterChef, a primeira lá em 2017, na 4ª temporada dos Amadores, e depois tive o convite da chefe Paola para fazer estágio, fiz diversos cursos, entrei em cozinhas profissionais efetivamente, e foi graças a esse esforço, quem sabe, que eu tive o convite para participar da edição da Revanche, que foi uma edição composta por participantes das 6 temporadas anteriores do MasterChef, que continuaram na cozinha de alguma forma. E todo esse meu esforço culminou aí com um caneco, né? O caneco hoje do MasterChef é meu. Ah, que da hora, cara. E assim, a Revanche foi um convite, mas na primeira edição, o que te levou a fazer a inscrição? Olha, eu sempre fui um fã do programa, né, do MasterChef. É claro que sempre fui fã também da cozinha, sempre tive no ato de cozinhar ali um hobby. Qualquer meia hora que eu tinha disponível, longe das minhas atividades, eu destinava a assistir vídeo no YouTube de cozinha, né? E falar, poxa, eu já faço algumas coisas aqui que eu acho que estão perfeitas, gostosas, saborosas. Sei que tenho muita lacuna aí para preencher, mas o MasterChef é composto justamente por essas pessoas que têm as suas deficiências. Então, por que não me inscrever? Isso foi lá na 3ª temporada, né? Só que eu sou um pouco relapso com esse negócio de... Eu vi que a data da inscrição acabava 2 semanas para frente quando eu me decidi inscrever. Quando eu vi, já tinha passado as datas das inscrições, eu perdi a inscrição da 3ª temporada e falei, poxa, não posso deixar isso acontecer na próxima. Aí veio a 4ª temporada, abriram as inscrições, no primeiro momento eu já fui lá, fiz o vídeo e enviei. Legal, eu ia te perguntar isso. Como é que é o processo seletivo do momento em que você envia o vídeo até antes da primeira câmera te filmar no reality? Bom, primeiro o questionário, né, a ficha de inscrição ali do MasterChef, ela é gigante, né? Você tem que preencher diversos itens, dentre os quais muitos relacionados à gastronomia, qual que é o seu tipo de cozinha preferido, qual que é o seu ponto forte, o seu ponto fraco, escreva 3 receitas aqui que você gostaria de fazer caso fosse chamado, produzir um vídeo caseiro mesmo, onde você cozinha e explica um pouco da sua trajetória, da sua história. E após isso, né, após esse primeiro momento, eles te chamam, ou não, né? E chamando, você vai para a seleção seguinte. A seleção seguinte, no meu caso, foi cozinhar com 15 minutos para 3 pessoas lá da produção do Master, onde eu tinha que levar a receita pré-pronta, né? Então tinha essa facilidade, mas eu tinha que finalizar essa receita
na frente dessas pessoas da produção. Aí eu até me lembro, fiz um ovo pochê empanado com molho holandês e aspargos, assim, e parma crocante. Foi uma receita que eu planejei, assim, com todo carinho e cuidado do mundo, buscando referência. E já levei o ovo empanadinho, eu que não ia me arriscar a fazer um ovo pochê e empanar ele lá na hora. Só que não deu outro, né? Pediram para eu fazer um outro ovo pochê lá para ver se sabia fazer mesmo, né? Quem que fez esse ovo pochê aí, né? Você de casa ou não, né? Exatamente. Será que você que fez mesmo esse aí ou não? Aí eu, graças a Deus, consegui fazer. Não ficou perfeito como o que eu tinha levado, mas saiu lá um ovinho pochê. E a partir dali, eu na verdade, eu saí dali meio que assim... Putz, eu acho que não vão me chamar. Aquele ovo pochê não saiu perfeito. Não vão me chamar, tô fora, tchau. Mas me chamaram para a segunda fase, né? Para outra seleção, que seria mais ou menos... uma prova de Masterchef, né, uma dinâmica de prova de Masterchef, uma faculdade lá em São Paulo, que agora não me lembro qual era, mas não tinha nada, não era nada televisionado ainda, só que já era uma dinâmica de prova, era uma cozinha de uma faculdade, onde tinham lá 10 bancadas, 10 participantes, uma caixa misteriosa, levantavam, era uma fraldinha. Tinha que fazer uma fraldinha lá em 45 minutos, e a gente tinha que se virar com o mini mercado que tinha. E eu até lembro que eu fiz um nhoque de batata com ragu de fraldinha. E nessa dinâmica eles colocavam uns aos outros dos participantes para julgar e avaliar o prato, né? E finalmente, após essa prova, é que você é chamado para cozinhar para os 3 jurados, né? Lembrando que nas inscrições ali tinham 30 mil e nessa fase de cozinhar para os jurados ali já são 75. Aí foi mais ou menos aí. Daí, cozinhando para os jurados, você tem que fazer um prato e eles dizem se você merece o avental ou não. Daí, desses 75, caímos para 40. Daí, desses 40, colocaram a gente para duelar entre si. Ou seja, é uma guerra atrás da outra, né? Sim, já prepara, né? Isso, de uma certa forma, explica muito a felicidade de você conseguir ganhar o avental, porque, assim... A câmera não mostra, mas você já tá numa guerra já faz um tempo, né? Porque são 3, 4 fases aí pra... Não, e sem contar a tensão, né? De saber se você passou ou não, porque nada é dito na hora ali. Com exceção, é claro, da prova do avental e dos duelos. Essa dinâmica de combate mesmo, de duelo, é que mexe com os nervos e faz realmente, quando obtém o êxito, essa explosão de emoção que é muito legal mesmo. Bom, a gente vê o reality acontecer durante meses, né, cara? Mas quanto tempo duram as gravações, assim, e se existe algum tipo de confinamento e tal, como é que funciona aí? O confinamento acaba existindo de uma maneira que não é um confinamento propriamente dito, né? Porque cada um tem a sua casa, o reality é em São Paulo, né? Então, cada um por si. Eu, por sorte, tinha a minha família em São Paulo, a Band ajuda com o valor de custo, que a gente consegue se manter, se caso não tenha família, mas a gravação ela vai depender, claro, do desempenho que você tem, né? A gravação toda, do início ali até a final, na 4ª temporada em específico, durou por volta de 3 meses e meio, quase 4. Ah, então é quase semana a semana mesmo, não é diariamente que você tá ali. O pior é que é diariamente. Caraca, sério? Na 4ª temporada tiveram 25 episódios, né? Então a gente não grava um episódio por dia, né? A gente grava uma prova por dia. Sim. E eventualmente em provas fora, a gente tem que acabar gravando uma prova em 2 dias, porque tem que ir até o lugar da prova, depois tem que voltar para a Band, fazer a gravação dos depoimentos, né? E a revanche, por outro lado, foi um tiro mais curto, então a gente gravou tudo em 1 mês e 10 dias. Na edição tradicional, os competidores são cozinheiros amadores, né, que vão fazendo as provas e muitas vezes nunca fizeram alguns daqueles pratos da vida, né? Acho que seja por acesso, por falta de experiência ou até mesmo recursos financeiros, porque os produtos, muitas vezes, que chegam ali são produtos bem caros e bem raros, né? Não é uma coisa do cotidiano. Existe espaço durante essa competição, durante esse período, para que você possa estudar, ou o estudo acontece antes e por conta própria? Então, e voltando à pergunta anterior, já respondendo essa também, né? Sobre o confinamento. A gente não fica confinado numa casa, mas temos que chegar sempre muito cedo lá na Band e... nem sempre a prova é pela manhã. Então a gente fica num camarim, né? Todo mundo com um livro na mão, todo mundo trocando ideia, trocando receita. Aquilo é um laboratório, né? Na verdade, onde a gente está
mostrando ou não, né, dependendo do estilo de jogo da pessoa, os seus pontos fortes, os pontos fracos, buscando realmente, por exemplo, para mim o meu calcanhar de Aquiles, principalmente na 4ª temporada, foi a confeitaria, né? Então eu estudava confeitaria assim, ó, em todo o tempo livre que eu tinha ali, tentava decorar as receitas de bolo, de creme patisserie, creme anglaise, para não fazer feio numa eventual prova de confeitaria, né? Então a gente tem esse espaço para tentar absorver alguma coisa, mas é aquele negócio, né? Ninguém aprende na base da marra ali um pouco antes de ter que ser colocado à prova, né? Estudar antes da prova não vai te fazer tirar um 10. Não vai te fazer tirar um 10. Pode fazer você acertar uma questão ou outra, né? Mas o que faz diferença mesmo na competição é a experiência e a calma, né? É o que eu acredito. Por mais que esses tempos livres sejam realmente fundamentais, até para ficar tranquilo, né? Tô fazendo a minha parte, tô lendo aqui, preciso fazer alguma coisa para pelo menos preencher essa lacuna aí que eu tenho. E acalmar, né? Porque se tu acaba lendo também, estudando, né? A hora que aparece, tu não vê isso como um monstro muito grande, né? Mas se você leu antes, o monstro é menor, né? O monstro ele ainda existe, mas ele é menor. Exatamente, né? Mas falando em monstro, qual foi o maior desafio que tu viveu na tua primeira edição? O maior desafio, sem dúvida, foi cozinhar com o dedo cortado depois de ter vivido ali uma das sensações mais fortes e pesadas assim que eu já vivi na minha vida, porque a prova começou, né? Era uma prova com tema norte. O chefe convidado era o Thiago Castanho, um grande chefe, onde a gente tinha 1 hora ali para fazer uma receita com alguns dos ingredientes que ele tinha trazido, né? Daí eu optei por fazer um nhoque de banana da terra e mandioca, um duo, né, de nhoque, e a primeira coisa que eu precisava fazer era cozinhar a mandioca, porque o tempo não era o suficiente para fazer com calma isso, né? Então tinha que entrar na pressão logo, e nessa pressa, nessa gana de fazer tudo voando, eu acabei escorregando a faca não só pela mandioca, mas pelo meu dedo também, abrindo ali um corte profundo na ponta do meu polegar esquerdo, e ali chamei a bombeira, ela viu o estrago que tinha, né, e a recomendação, obviamente, foi que eu tinha que sair da prova e tomar uns pontinhos ali, suturar aquele corte, porque não tinha condições, não era... Eu podia perder a ponta do dedo se eu fizesse qualquer coisa diferente disso. Você precisa de ponto. Você precisa. É um corte grave, é um corte profundo. Primeiro eu vou cuidar da sua saúde. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Então, sabendo que eu tô saindo da cozinha para corrigir algo que eu mesmo proporcionei, para mim aquilo era um cheque, né? Um checkmate ali na minha participação, era tchau, você vai ser eliminado, você não vai cozinhar, e acabou. Aí eu passei pelas, talvez, 4 horas ali mais angustiantes da minha vida, porque eu saí para suturar o dedo, o médico me anestesiou e suturou ali num intervalo, acho que de uns 25, 30 minutos. Ou seja, se eu cortei o dedo nos primeiros 10 minutos e ainda tinha, e usamos 30 minutos para suturar o dedo, ainda tinha 20 para poder acabar a prova. E eu falei, por favor, me deixa voltar, eu tenho 20 minutos. E o pessoal da produção, não, infelizmente você não pode voltar, você vai ter que ficar aqui, não sei o quê. E eu chorando, bravo, assim, ó, irado, realmente chateado pela minha falha, pelo meu erro ali, né? Porque pensa, essas fases anteriores ao programa, aí começa a prova, cada episódio é uma luta para você se manter no programa, e culmina com uma situação dessa, onde você corta o dedo e vai ter que ir embora. Então aquilo tava me deixando realmente muito amargurado. Aí beleza, fiquei nessa salinha ali por alguma hora, almoçamos e tal. Aí chegou a hora de avaliarem os pratos que foram feitos, né, durante a prova. Avaliaram um por um. E quando acabou as avaliações, me chamaram para voltar para a cozinha, com avental, com o dedo suturado, tudo certinho. E para minha surpresa, me perguntaram se eu tinha condições de cozinhar de novo com o tempo restante que eu tinha, que eram 49 minutos. E eu, na hora, né, aceitei e cozinhei com toda aquela emoção que eu estava guardada, com o mezanino todo torcendo para que eu conseguisse executar a prova. Sim.
Foi a única ocasião do MasterChef mundial que algum participante cozinhou sozinho, né? Sem ter alguém cozinhando ao lado. Então foi realmente um momento icônico para mim. Super emocionante, foi super emocionante. Nossa, e culminar tudo isso com a execução de um prato que na visão dos jurados estava excelente, que eu acabei fazendo um nhoque de banana, desisti da mandioca por causa do tempo. Fiz só um nhoque de banana com ragu de pato no tucupi e acabou, era isso, e realmente ficou gostoso, estava legal e eu me mantive no programa. Então foi um carrossel assim, ó, de emoções gigantesco, onde sem dúvida foi o maior desafio que eu tive nessa primeira participação. Porque lidar com essa frustração, né, cara, e manter assim a cabeça no lugar e o dedo suturado deve ser uma loucura mesmo. Não, e daí no meio da prova começou a passar o efeito da anestesia, né? A dor deve ser absurda. Aí tava doendo demais, mas eu não podia parar. Não, e aquele momento de descascar uma mandioca é sempre, né, porque daí chega aquela hora que a faca para, né? Ela andou na casca, mas a hora que ela encontrou o ponto pra parar, normalmente é a mão da gente. Não, e o pior é que eu tinha descascado, na época, né? Eu tinha descascado ela errada. Descasquei de qualquer jeito e foi na hora de cortar ela mesmo que deu o problema. Foi na hora de separar ela pra ela cozinhar mais rápido. Então eu coloquei o peso do meu corpo, né, na faca pra atravessar a mandioca, só que nisso a mandioca escorregou e meu dedo do polegar esquerdo que estava segurando ela foi para baixo. Então foi o peso do meu corpo na mandioca e no meu dedo. Eu tenho uma história que eu cortei a mão em Paris, saudades de Paris, até o corte foi bom. Que foi isso, eu tava conversando assim com a minha cunhada, assim, não, então tu vai cozinhar pra gente e tal. E aí eu peguei uma cebola na mão e batendo papo com ela. Cara, a faca só travou, assim, quando eu vi, eu fiz uma terceira falange no dedo, assim. Aí eu, meu Deus. E sabe aquele momento em que não sangra, mas depois começa a vir? Bom, o mais legal de tudo foi ir pra farmácia, tentar conversar com as pessoas em francês para dizer se eu precisava ou não ir para um hospital. Mas aí tinha uma mulher inglesa na farmácia, que daí deu para falar em inglês e ela resolveu para mim. Disse, não, vai para casa, água oxigenada e vai trocando curativo. Mas até hoje, quando vai chover, é o corte que formiga. Eu sei quando vai chover por causa do meu corte de Paris. Ô, Vitor, e teve alguma história de bastidores aí da 4ª temporada que vale a pena contar aí pra nossa audiência? A gente criou uma amizade ali muito, muito forte, né? Os participantes, a gente nessa troca de informação e tá ali passando por tudo ao mesmo tempo. Então a gente, todo dia de folga, a gente se encontrava para cozinhar, para tomar uma, né, para relaxar um pouco. E tem um caso bacana que na verdade era recorrente, né? Uhum. A gente, antes de entrar na cozinha ali para saber o que vai ter que fazer, a gente fica num entre portas, né? Entre a porta do estúdio e a porta do corredor ali da Band, que é basicamente uma caixa preta fechada dos dois lados, onde a gente, né, fica ali por às vezes meia hora esperando o momento de entrar, todo mundo de avental, microfonado. Então é o momento ápice, né, da tensão. E a gente ficava ali para relaxar, dançando, conversando, cantando música. E não era todo mundo que entrava nessa vibe, então era engraçado. Você via um rezando, um ajoelhado meditando, outros 3 cantando, dançando. Então eram situações onde que a gente realmente colocava para fora as nossas emoções ali antes de entrar para cozinhar efetivamente. Isso aí é para ver ou para comer? A experiência de quem assiste, né, de quem participa, com certeza é diferente. Você falando que já era muito fã do programa nas 3 primeiras temporadas, te dava uma imagem do que era o reality, e depois que você entrou, você viu como é que era. Qual era a diferença? O que você tinha de expectativa e o que você viu quando o reality acontece na sua primeira participação? Olha, sinceramente, eu vejo muitos ex-masterchefs, né, até falando, criticando a edição, não, porque é um programa com muita edição e não sei o quê. O que eu enxergo, vendo primeiro como telespectador fã e depois como participante, eu enxergo exatamente a mesma coisa. O relógio, ele é implacável, como a TV nos insinua que é. Né? As provas, elas são feitas
com tempo curto justamente para acontecerem erros, né? E é isso que gera o entretenimento. Agora, uma impressão que eu tenho como participante que eu não tinha como fã, quando assisti o programa eu via as pessoas cometendo erros, eu falava assim, mas meu Deus, como essa pessoa entrou aí, mas que estupidez, como é que ela vai fazer isso agora, não sei o que absurdo. E quando você tá lá, muitas horas vai te dar branco. O nervosismo que você não tem assistindo o programa, que tá em casa, embaixo do cobertor ou comendo uma pipoca, você tem lá demais. E é esse nervosismo que acaba te colocando em situações complicadas. Então, a principal diferença é que depois de participar, eu não consigo julgar absolutamente ninguém sobre nenhum aspecto, em nenhuma situação, porque cada pessoa lida com o nervosismo e com a pressão de uma maneira diferente. Que tem uma coisa que é muito isso, né? Quem tá no sofá consegue ser aquele profeta do acontecido, né? Não tá vivendo a situação ali, não. Então, assim, quando eu vi o MasterChef que o cara errou tudo, que ele, né, de tempero e coisa, eu pensei, como é que pode? Cara, a hora que tu vive a parada é complicado mesmo. É pra ver ou pra comer? Qual a principal diferença que tu acha entre o MasterChef e os outros realities de culinária aí do Brasil? Olha, o MasterChef ele tem um modelo, né, uma proposta de sucesso global, né? A gente tem MasterChef em diversos países, com chefes renomados. Eu acredito que o que o MasterChef tem de principal diferença para os outros é o pioneirismo, né? A gente tem um programa realmente de vanguarda aí em relação a tudo que ele se propõe a fazer e se remodela, né? E vai refazendo e vai tentando se atualizar. Acho que tem uma coisa que é muito legal e muito genuína do MasterChef versus, vamos dizer assim, a maioria dos outros realities, que é de colocar o apaixonado por cozinha em um processo de profissionalização. Se ele vai ou não seguir o caminho, né, do trabalho na cozinha é outra coisa, mas assim, ele te coloca numa possibilidade que eu acho que é muito mais próxima quando você está falando com a pessoa que está no sofá assistindo, que gosta desse universo, do que muitas vezes você tem aí, por exemplo, o próprio Mestre do Sabor da Globo, que tem já os profissionais, né? E aí isso acaba se tornando algo mais distante, porque normalmente esse profissional está trabalhando muitas vezes na alta gastronomia, e aí é um prato que não é do dia a dia, é uma experiência mais de longe. Por isso que eu acho que ele gera tanta intimidade com o brasileiro, sabe? E as pessoas, assim, ó, a alta gastronomia, né? Que por exemplo, o Mestre do Sabor e até o MasterChef profissionais, eles têm na alta gastronomia um alicerce ali do programa, né? Você tem profissionais competentes demais, né? Exato. Profissionais super competentes, onde o resultado das provas são aquilo lá, né? Coisas lindas, saborosas, maravilhosas. Isso não conversa de uma maneira muito forte com o público, né? Exato. O público quer ver sangue, quer ver dedo cortado, quer ver a pessoa que vai fazer um pão de queijo e sai errado. Né? Exato. E o MasterChef tem muito isso. É claro que esse lado profissionalizante acontece no decorrer do programa. As pessoas vão se aperfeiçoando, se colocando à prova e vão evoluindo. Aconteceu muito comigo, aconteceu com todos os participantes que já passaram pelo MasterChef. Sim. Isso é bacana, é ver a transformação que o programa tem na vida das pessoas de uma maneira não só na culinária, mas profissional muitas vezes, né? Eu até perguntei a questão de tempo para estudar, porque a sensação que eu tenho é muito que parece que nos intervalos de gravações vocês têm masterclasses, sabe? Assim, com os jurados, porque é uma evolução impressionante. Eu acho que quando a gente olha o começo da competição, e obviamente você não está acostumada com câmera, com luz, com provas, etc. Mas quando chega lá na final e você vê toda a entrega, você fala, cara, esse cara virou um profissional, essa pessoa virou um profissional de fato. E para mim isso é que é o encantador do MasterChef, sabe? E isso é que para mim acaba diferenciando. Por outro lado, tem uma coisa que sempre me incomodou no MasterChef Brasil,
que é completamente diferente dos programas dos outros países. Então, assim, eu acho que a gente começou abordando, principalmente as primeiras temporadas, primeira e a segunda, principalmente, um mix de MasterChef e Hell's Kitchen. Então, existia uma pressão dos cozinheiros, né, dos chefes, que era muito exagerada para uma pessoa que era claramente uma amadora. E esse era uma coisa que me incomodava muito, sabe? A gritaria e até a grosseria com os participantes do reality. Como foi para você a sua relação com os chefes jurados e com a Ana Paula? Assim, existe uma relação fora do momento de gravação ou é só naquele momento que vocês estão ali juntos? A relação que a gente tem com os jurados e com a Ana Paula é única e exclusivamente ali durante as provas mesmo, até para evitar qualquer tipo de parcialidade, né? Se a gente acaba abrindo margem aí de outros tipos de interação, a gente abre margem para parcialidade e é contra, né, a ideia inicial e principal do programa. Agora, esse lado da grosseria, né, da gritaria, eu acredito que às vezes se pesa um pouco mesmo a mão nisso, porém eu entendo também como uma forma de entretenimento. As pessoas, por mais que muitas se sintam ofendidas pela pessoa que está sendo ali colocada nessa situação, muitas outras pensam, não, mereceu, fez essa besteira, mereceu, que absurdo ter feito isso. O que eu enxergo? Eu acredito que até certo ponto essa gritaria, uma puxão de orelha é válido, mas desrespeitar realmente fica um pouco chato. Eu, particularmente, nunca vivi essa situação. Na minha primeira temporada, quem pegava mais no meu pé era o Fogaça, né? Porque eu cheguei lá tocando um pagodão e ele é do heavy metal pesado. Pagodeiro. Mas, assim, ele foi super querido comigo em todas as oportunidades que teve, assim, pegou no meu pé ali durante o MasterChef, mas aconteceu. E, assim, depende muito da forma como você lida, né? Como que eu enxergo essa grosseria? Quando eu vejo um participante querer bater de peito com um dos jurados, com um dos chefes, que são profissionais de anos de experiência, é nessa hora que eu vejo eles sendo mais grosseiros e mais, digamos, turrões. Eu acho que existiu uma evolução disso, porque assim, e eu acho que o tom já foi adaptado, porque eu pego, por exemplo, muito disso. Quando você olha o Gordon Ramsay lá fora, e obviamente ele estava no Hell's Kitchen, ele era aquele, né, cara que gritava com a equipe dele ali quando o cara fazia errado. Mas quando você vê ele dentro do MasterChef, mesmo fazendo erro, ele dava aquele, cara, putz, você não devia ter feito isso, por causa disso, mas ele não dava aquela porrada. E eu acho que as duas primeiras eram muito claras pra mim, isso me gerava muito incômodo. Mas quando você pega, por exemplo, a própria Paola Carrossela falando com você na prova dentro do espaço lá da Brastemp, que ela fala assim, Vitor, limpa a sua bancada, senão você não vai parecer nem que você trabalhou comigo. Ela tá te dando um puxão de orelha absurdo ali, mas ela tá fazendo isso com uma elegância, você acha que com um tom muito mais adequado, entendeu? Por isso que eu acho que assim, já houve uma evolução, mas isso era uma coisa que me incomodava muito. Mas no primeiro ficou muito claro isso, né? Que era caricato, assim, que era tipo... Parecia realmente que rolou ali o diretor dizendo, não, grita mais, não, vamos refazer porque tu não gritou, tu não foi mal educado com a pessoa. Então depois, assim, a partir da edição do Vitor, inclusive, na quarta, que a gente eu começo a perceber assim, não, pô, os caras são suaves, mas realmente virou até paródia no Pânico, assim, o jeito que eles eram, total. Assim, demais, agressivos, assim. Mas e aí, é pra ver ou pra comer? E vamos lá, Vitor, para aquele momento difícil, né, que é o avental na bancada. Quando tu saiu do programa, assim, qual foi tua relação com os chefes? Ela continuou, teve, né, o estágio com a Paola ali, mas e os demais? Bom, eu vou contar uma história engraçada, curiosa até, que me culminou aí no convite da chefe Paola, né, porque foi assim, eu saí numa prova, logo após que eu cortei o dedo, vivi tudo isso de carrossel de emoções, no episódio seguinte fui eliminado, né? Saí na prova da sardinha e, putz, aí veio aqueles 3 dias de depressão e ficar embaixo do cobertor e assimilar tudo o que aconteceu, né? No dia seguinte da minha eliminação, a chefe postou um conteúdo que falava para as pessoas mandarem currículos para atender
salão e cozinha, né? O Arthurito, né? O restaurante dela. E aí eu mandei um e-mail, né? Explicando quem eu era. E também mandei um direct pra chefe ali no próprio Instagram. Aí eu falando assim, ó, chefe, eu sei que eu fui eliminado, mas pra mim uma oportunidade de fazer um estágio no seu restaurante seria maior do que realmente o próprio curso da Le Cordon Bleu. E se você, por um acaso, tiver interesse, eu me sentiria muito honrado. Assim, mas eu mandei despretensiosamente, assim, ao máximo, porque, né, com mais de 1 milhão de seguidores, durante o programa, a quantidade de mensagens que ela deve receber ali para filtrar e chegar no meu, e ela leu. Por outro lado, ela já tinha te visto em ação, então ela já podia te avaliar se você era bom ou não versus um monte de gente que ela nunca tinha visto cozinhar, né? Também tem isso. Mas o que mais me surpreendeu foi o fato dela ler, né? Dela conseguir ler ali, entre as, sei lá quantas mensagens ela devia ter na caixa dela. E ela leu e falou assim, eu vou verificar com a Band se tem que ser... acho que tem que ser depois que o programa acabar. Foi curto e direto, assim, eu já, nossa, ali toda aquela minha decepção e tristeza que eu vivi durante... esses 2 dias já se transformou em esperança. E só que assim, passou 3 dias, teve a repescagem. Eu dei uma sorte danada da repescagem ser com porco, né, que é uma carne que eu gosto muito de fazer, e a segunda parte da repescagem ser um carbonara, que é um prato que eu faço assim desde de infância, que eu amo fazer o carbonara, faço sempre, pra mim é fácil, tem uns segredinhos que se obedecer vai ficar bom. E voltei ao programa e nossa conversa acabou por ali, né? Voltei ao programa, não tem mais essa de trocar mensagem com ela. Aí fui eliminado, de novo. E nessa eliminação ela me convidou para fazer o estágio no restaurante dela, né? Eu aceitei com o coração aberto. Então, depois da minha saída, a relação com os chefes em específico, ela terminou. Com a chefe Paola... Ela se manteve, né, até por conta desse convite, e passado aí uns 6 meses após a minha participação, eu finalmente ingressei, me mudei para São Paulo e fiz o estágio no restaurante dela por 3 meses. Você ficou 3 meses lá? Fiquei 3 meses, no final desses 3 meses ela me convidou para ser efetivado, só que eu tive a oportunidade de abrir meu negócio aqui em Curitiba e optei por isso. E como foi a receptividade do time da cozinha, assim, de você ter vindo de um papel de sou amador, não tenho a escola? A situação ali foi muito mais do, lá vem um metidinho que tava no Masterchef que vai querer aqui cagar a regra, né? Só que, graças a Deus, eu conquistei o pessoal, né? Fui humilde, né? Sabia que tinha que ser ali, porque todo mundo tinha experiência que eu não tinha. E eu queria aprender. Então, me mandavam fazer, eu fazia. E, inclusive, foi uma coisa que ela falou, né? Que o pessoal da cozinha gostou muito de mim, que queria que eu continuasse. Então, foi muito gratificante ter esse feedback do pessoal do Arthurito, da cozinha mesmo. É pra ver ou pra comer? Evoluímos aí, acho que a gente chega em 2019 e aí você recebe o convite para voltar, né, para cozinha no Masterchef A Revanche. Como foi o convite e o que mudou para você nesse período? Olha, essa época do convite também foi um turbilhão de emoções, porque o pessoal da produção me ligou, né, falando que o Masterchef que até então para nós ia se chamar All Stars, né, porque era a referência que a gente tinha de outros países que faziam a dinâmica com ex-participantes. Falaram, não vai chamar All Stars, mas vai ter uma edição com ex-participantes e a gente quer saber um pouquinho de como você tá, como é que tá sendo a sua história na cozinha. Eu falei, né, dos diversos cursos que fiz mais de 2 cursos com o chefe Laurent Soidot, que é um dos papas aí da gastronomia francesa no Brasil. Fiz curso de gastronomia molecular com a Angélica Vitale, fiz curso de panificação, de defumação, de charcutaria. Fui elencando, falando dos meus negócios, né, que eu tinha já uma hamburgueria, e que, né, tava buscando evolução e tudo mais, e saí, desliguei o telefone com aquela sensação de, puxa, acho que tá pra mim, acho que eu vou ser chamado. Daí nisso, né, inclusive tava até fazendo uma produção de um evento que eu ia cozinhar com o Elton, que foi um participante da 6ª temporada. E passou ali, sei lá, umas 4 horas, ligaram pra ele também.
que foi um participante da sexta temporada que teve bastante destaque e tudo mais. E nisso a gente começa a conversar com vários ex-participantes, né? E saber quem que tá sendo cotado, quem não tá. Aí chamam a gente para gravar um teaserzinho em São Paulo, que seria a abertura do MasterChef Revanche. Eles não falam quantos participantes vão ter. Só que daí eles começam a ligar para confirmar a participação de cada um dessas pessoas. E daí, para todo mundo que eu pergunto, não, me ligou, tem que estar em São Paulo tal dia. Tem que estar em São Paulo tal dia. Todo mundo vai ter que estar em São Paulo na sexta-feira. E quinta-feira ainda não me ligam. Eu falo, pronto, não me chamaram. Já era, alguma coisa aconteceu. Não me chamaram. Aí, aos 48 do segundo tempo, me ligam. A moça da produção até fala, Vitor, eu não vou te falar por quê, mas você é um cara sortudo. Eu imagino que alguém que iria no meu lugar não pôde ir. E eu acabo entrando ali na rabeira da rabeira, na raspa do tacho. Nossa, você tá brincando. E, nossa, aí foi tudo que aconteceu na Revanche, né? Foi demais. Aquilo que eu falei de que a gente não aprende não é estudando antes da prova que a gente vai conseguir tirar 10, mas é estudando durante meses que a gente consegue ter um desempenho melhor, né? Foi graças a esses diversos cursos, ao estágio que eu fiz, às experiências em eventos, na minha hamburgueria, no Boiembir, que é o meu açougue hoje, bistrô. Então foi um acúmulo de tudo isso que me permitiu chegar ali naquele momento com muito mais confiança em termos de gastronomia. E aí, como é que foi fazer essa final com o Stefano, cara? Porque para mim foi bem dividido ali. Os dois estavam incríveis, assim, sabe? Se a gente for pensar numa corrida de cavalo, são 2 cavalos com o nariz ali que, velho, cabeça a cabeça, sabe? Como é que foi isso pra ti? Então, cara, o Stefano ali, sem dúvida, era o cara a ser batido, né? Desde o começo, ele participou da primeira temporada, né? Então, sim, ele tem de experiência em relação a mim 3 anos a mais, né? É um tempo substancial, assim, em relação ao aprendizado. Então, ele era o cara a ser batido. Mas, por outro lado, a gente criou uma amizade muito grande ali durante o programa, muitas ideias. Ali, afinal, a gente teve a dificuldade que não esperava, que era... Os ingredientes obrigatórios, né? Que eram ingredientes complicadinhos ali, né? Jiló, pinhão e caju, que a gente teve que se virar. Então, a gente se virou e ficou realmente, a diferença foi por 1 ponto. Segundo a Ana Paula, e foi muito bacana dividir esse momento com ele. Qualquer um que tivesse ali contra ele, eu estaria torcendo para ele. Agora não dá para torcer para ele sendo eu. Exato. Aí eu tive que dar o meu máximo ali e graças a Deus a vitória veio. Mas misericórdia, é pra ver ou pra comer? Qual que é a diferença entre vocês gravarem a final e a final ao vivo? Porque você cortou o cabelo, você tinha, e a gente consegue ver uma mudança muito grande. Eu não sei qual é o gap entre uma coisa e outra. Afinal, a gente gravou a prova dia 5 de outubro e a final foi ao ar dia 17 de dezembro. Então, então 2 meses. 2 meses e meio, praticamente. Numa ansiedade absurda, né? Mas assim, a minha ansiedade, ela existiu bastante nos primeiros dias. Porém, eu tava na minha cabeça que eu impus a mim mesmo pensar que o segundo lugar era meu e tava tudo certo, tava tudo ótimo. Mostrei que eu evoluí, que a vitória não ia vir, mas tudo certo, tudo bem. Não tava com esperança, assim, não alimentei esperança, expectativa nenhuma. Isso foi de certa forma, muito, muito bom pra mim, porque eu vivi esse tempo assim, feliz. E a atenção só foi voltar realmente no dia. Aí no dia o bicho pegou. Nossa, imagina, cara. Deve ser um negócio absurdo. Tem uma coisa que eu acho que eu tava reassistindo a Revanche, e eu acho que desde o primeiro programa você joga muito bem, assim. Você entende a dinâmica do programa, a escolha do seu desafiante para não escolher confeitaria e ter um lugar mais salvo, né? Até todas as dinâmicas que você vai vendo e como você vai colocando o seu talento ali dentro do programa, eu acho que foi um caminho muito bom, né? Mas não foi um caminho muito fácil, porque no segundo, depois do desafio, que é a primeira prova, a segunda prova você já cai
já cai numa prova de eliminação ali, que também é um duelo, né? Ou seja, você tem 50% de chance de sair e é confeitaria, exatamente. Qual que foi a pior prova que você viveu no MasterChef A Revanche? Esse momento de desafiar também, eu fui desafiar o Aristeu justamente por saber que o ponto fraco dele era a confeitaria e ele não escolheria, né? Então ele foi no regional e a sorte dele que o regional era um regional nordestino, né? Era um chiquinho de galinha, um prato típico baiano. E ele é do Maranhão, tudo bem, mas tá muito mais próximo dele do que de mim aqui de Curitiba, né? Sim. Então já foi um desafio enorme. Apostei realmente no sabor, porque o prato eu meio que desconhecia, para ser sincero, sabia mais ou menos. Mas a prova mais difícil, sem dúvida, foi a Croquembush. A torre de profiteroles, né, de Carolinas. Se queimando os dedos todo com caramelo. Sim, não, e a prova, poxa, eles deram um cone pra gente que tinha que fazer mais de 300 Carolinas, né? E tinha que fazer recheio pra elas. E eu acho que eu ganhei justamente nessa maturidade que o Elton não teve ali, de saber que o tempo não era o suficiente pra produzir um recheio. E tinha doce de leite pronto. Falei, cara, eu vou usar o doce de leite pronto porque eu não tenho tempo pra fazer outra coisa. E ele foi querer incrementar esse doce de leite, e acabou sendo um dos erros que ele cometeu. A gente não tinha ovo suficiente para fazer creme patisserie e massa das 300 Carolinas, então era uma prova que, além da dificuldade do tempo e da dificuldade da execução, ainda nos trouxeram dificuldade em quantidade de ingrediente. Ou seja, era uma dinâmica para dar tudo errado, né? E deu muita coisa errada ali. Porém, o ponto da minha Carolina estava certo, né? Ela estava num ponto legal, o recheio ficou preso nela. Eu não fiz uma torre, fiz, como a Paola falou, um morro, né? Um morro do Dendê ali de Carolina. Mas acho que tem uma hora ali que você consegue fazer os fios de caramelo jogando a panela por cima e rodando, assim, que eu falei, nossa, conseguiu salvar, porque a gente também não via muito, né? Muitos fios ali, nem na sua torre, nem na torre dele. Sim, exatamente. O caramelo ali no ponto final, faltando 2 minutos, não chegava. E quando chegou, eu não tinha tempo de fazer outra coisa que não fosse aquilo. Essa é a essência do MasterChef, essas dificuldades que a gente tem que fazem o programa ser divertido. Como te colocar num labirinto e tu saber sair, né, cara? E eu acho que quando o cara fala lá, né, a lei Fogaça do menos é mais, é uma coisa que eu acho que fala muito disso, né, cara? Pra que eu vou inventar um doce de leite aqui se eu tenho um pronto, eu vou caprichar aqui na minha massa. Acho que realmente é saber sair desse labirinto. É isso aí. Exatamente. Boa. E aí, final super disputada, 1 ponto de diferença, você se consagra vencedor do MasterChef A Revanche. O que mudou quando você saiu da 4ª temporada e o que mudou pra você quando você venceu no ano passado? A chancela que um troféu te dá como cozinheira é totalmente diferente de um 7º lugar, como foi na primeira participação. Então, as oportunidades que surgem realmente, elas são, além de mais numerosas, né, uma quantidade maior, elas são mais interessantes mesmo para mim. Então por exemplo, vou ser o garoto propaganda de uma escola de gastronomia, coisa que você não imagina sendo só um participante, né? As oportunidades mesmo que surgem e que muda mesmo, e a visão que o meio da cozinha e da gastronomia tem a seu respeito depois de uma vitória dessa. O troféu, né, o vencedor, ele diminui essa impressão que o meio tem em relação a você. Cara, tu já foi lá, cursou Cordon Bleu, foi isso antes da pandemia, não aconteceu? Como é que tá rolando isso? Então, cara, o programa acabou ali, né, troféu dia 17 de dezembro, aí em fevereiro a gente já tava fazendo lockdown, né, não deu tempo de ir pro Rio, né, porque também você ficou de uma certa forma aí 1 mês fora de casa, porque você faz tudo, né, praticamente, volta, e você também tem que organizar, você tem suas empresas, né, seu restaurante, o açougue e tudo mais. E outra coisa, as oportunidades e chances que você tem de trabalho, elas surgem após o programa. Lógico, né? Então é um momento onde você não tem que parar tudo para ir fazer o curso, já que você ganhou o curso, você pode escolher um outro momento. Então, eu tava optando pelos eventos, né, por rentabilizar ao máximo esse momento que eu tenho, que
Infelizmente, a pandemia nos tirou aí a força. Eu tinha evento até agosto programado já e tudo cancelado, infelizmente. Estava com a agenda lotada. Mas fazer o quê? Eu sou só mais um que está sendo afetado por essa crise. Estou focando aí nas lives, nos conteúdos e também nos meus negócios aqui para tentar se manter aí, né? Porque realmente é um momento delicado. A pandemia também impacta o açougue e a hamburgueria, né? Ah, demais. O Boiembi, ele tem um conceito que é o meu açougue bistrô, né? Ele tem um conceito da pessoa gastar o mesmo que gastaria fazendo um churrasco em casa, só que sem o ato de acender a churrasqueira, limpar, lavar a louça. Porque o preço que a gente cobra para assar é o mesmo que a gente cobra para vender a carne in natura. A gente não taxa a mais o ato de assar, né? Então as pessoas falam que não vale mais a pena fazer churrasco em casa, se não pelo churrasco, né? Se não pela confraternização ali. Então, com esse mote, a gente vivia em função do giro, né? Da casa cheia, do chopp, realmente dessa rotatividade. E chega a pandemia, a gente se vê obrigado a fechar, né? A fechar tudo, né? E trabalhar e investir no delivery. E graças a Deus o delivery tá sendo bem visto, tá saindo legal, a ponto da gente pelo menos conseguir respirar, assim, sabe? É pra ver ou pra comer? Agora, pensando que agora, dia 14, uma nova temporada de MasterChef vem aí. O que você acha que vai acontecer nessa temporada? O que esperar dessa nova temporada? É um formato, de novo, amador, né? Então, o que você imagina que vem aí? Até porque, de uma certa forma, é um MasterChef especial, porque ele, de uma certa forma, está sendo aí retomado as gravações neste momento tão particular que é a pandemia, né? Sim, pelo que eu entendi, vai ser, né, dinâmicas de onde cada episódio vai ter um campeão, vai ter provas onde são acho que 8 participantes e sai um campeão de cada episódio, né? E esse campeão escolhe uma instituição de caridade para ajudar em relação a esse momento e tudo mais. Esse lado do apego do telespectador com um participante ou do não apego com outro, que gera realmente a interação, vai ficar faltando, porém é a dinâmica que se é possível fazer durante essa pandemia. Mas isso aí é pra ver ou pra comer? Cara, qual é a dica que tu tem aí pra quem quer se inscrever num reality ou numa nova temporada de MasterChef? Assim? Qual que é o... Dá um pequeno atalho aí. O reality gastronômico, né, ele tem dois alicerces básicos aí, que é a gastronomia, obviamente, mas outro que as pessoas às vezes podem imaginar como sendo não tão importante, mas que é a personalidade, né? Toda vez que você for fazer alguma inscrição ou se vê num processo seletivo para esse tipo de programa, é importante que você demonstre a sua essência como pessoa, como cozinheiro, tente ser ao máximo desapegado em relação à timidez, né? Tentar evitar essa introspecção, porque a gente está falando de programas, né, de televisão e pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem se soltar, muitas vezes são preteridas em relação às que conseguem. Então tem que trazer a culinária e o pagode pra mesa. Tem que trazer o pagodão pra mesa. É pra ver ou pra comer? Estamos terminando então o nosso episódio com essa pessoa fantástica que é o Vitor. Vitor, cara, muito obrigado por ter aí aceitado o nosso convite para falar um pouco do MasterChef e muito da sua experiência dentro do programa. Quer dar algum recadinho final aí para nossa audiência? Eu quero agradecer a você que nos ouviu aí. Se você quiser me seguir nas redes sociais, Vitor S. Bourguignon lá no Instagram, Vitor Bourguignon no YouTube, Facebook e Twitter. Eu acho que a lição que mais fica em toda a minha trajetória é em relação a persistir mesmo, assim, é uma coisa que eu gosto de falar, pode até parecer aquelas frases de efeito motivacionais, mas, poxa, se você não desiste, segue em frente, se aperfeiçoa, a oportunidade quando volta para você, quando tem de novo uma oportunidade, você consegue aproveitar ela com muito mais eficiência. Então, não desista, siga o teu sonho, identifique as suas aptidões, capacidades
e aperfeiçoe-as de modo que quando as oportunidades forem surgir, você consiga abraçá-las e tirar proveito delas. Muito bacana, eu acho sempre válido mesmo, porque parece, o que você falou, parece um discurso clichê, mas é que quando você vive faz toda a diferença mesmo. Vitor, obrigado mesmo, tá? Muito legal tu ter vindo aqui, trazer um pouco dessa tua experiência para dividir com a gente. E nesses 2 momentos que tu viveu, né? Um como 7º colocado e um como vencedor da revanche. Uma bela vitória, parabéns. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Eu tô aqui feliz, só vencedores de realities aqui na minha frente. Tá Pois fácil. é, o Toscão aí, no reality que ele foi o campeão, eu fiquei último. Não, mas isso, pra mim tu parece o Inter, né? Quando perdeu uma, mas voltou pra ganhar o Mundial e a Libertadores. Tá certo, tá certo. Conta o que você achou desse programa, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau.